Contigo, Ed, pode. Boa noite a todos. Boa noite, professora Edna, organizadora do evento, juntamente com a professora Márcia Leardini, minhas amigas. Cumprimento o diretor acadêmico Clotário Portugal, na pessoa da Laura Rocha. Parabéns pela organização, Laura, parabéns aos membros do diretório pela organização. É sempre prazeroso estar aqui com vocês, vocês sabem o carinho que eu tenho pelo diretório. Eu fiz parte do diretório e hoje estou aqui na condição de professor da faculdade. Cumprimento os nossos debatedores, os nossos palestrantes, o Arthur Sabá e o Rodrigo Beda Gomes. Estou chamando pelo primeiro nome sem a titulação, peço licença. É um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado por estarem aí participando dos eventos dos meninos. O pessoal do diretório é um pessoal bastante empenhado e eu faço aqui meu testemunho. É uma das gestões que tem feito o maior número de eventos acadêmicos, sempre eventos de qualidade, com palestrantes de peso, e vocês estão seguindo a linha aí da condução dos trabalhos do diretório. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Para quem está assistindo, eu peço licença para a gente adotar um formato um pouco diferente. Eu conversei com os nossos palestrantes, a gente vai fazer um ping-pong, ao invés de eu dar a palavra, eles fazerem a fala e depois o seguinte e abrir para perguntas. Então, a gente vai fazendo uma pergunta, vou começar com o doutor Arthur, depois vou para o doutor Rodrigo, e a gente vai fazendo uma pergunta para um, pergunta para outro, e abrimos no final para o público questionar os nossos palestrantes, ok? Então, vamos começar com o professor, doutor Arthur Pereira Sabá. Doutor Arthur, eu vou também pedir licença para resumir o seu enorme currículo, extremamente qualificado, graduado em administração, mestre em aplicações militares, pós-graduado em gestão de projetos, gestão de segurança da informação e crimes cibernéticos, membro da Associação Internacional de Profissionais de Privacidade, APP, e, dentre as outras várias atuações que teve no passado, hoje integra a diretoria do Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Obrigado pela sua presença, professor. Vou começar com as nossas perguntas. E a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor, professor, é assim: passados aí 12 meses de vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, até um pouco mais, é possível notar alguma diferença, professor, na conformidade à lei por parte de empresas, por parte de entidades públicas? O senhor consegue notar que já há essa adequação à lei? Em que nível está? O que ainda precisa melhorar? Boa noite, professor. Boa noite, doutor Luiz. Boa noite, doutora Edna, doutor Rodrigo, doutor Guilherme, doutora Laura, Ítalo, todos aqueles que nos acompanham, nossos preclaros e egrégios estudantes, né, nossa audiência. É um grande prazer estar aqui. Eu gostaria de dizer, em nome da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, agradecer pelo convite e dizer que, de fato, a ideia é trazer o que nós temos de mais recente que a NPD tem feito, né, em prol da divulgação, em prol do nosso ambiente normativo de proteção de dados pessoais. Bem, com relação a excelente essa pergunta, doutor Luiz, porque desde eu acompanhei a Lei Geral de Proteção de Dados no seu período ainda pré-sanção, né? Então, é uma bênção vê-la sancionada em 14 de agosto de 2018, só que as organizações elas não se prepararam, de fato, nem públicas nem privadas, para o advento da lei. Muitos acreditaram que, em virtude de vários instrumentos que foram postergando a própria vigência da lei, muitos acreditaram que ela não entraria em vigor tão cedo, né? E, de fato, uma vigência, um vacatio legis bastante longo, né, de 2 anos, e até que em 18 de setembro de 2020 ela finalmente entrou em vigor. Acontece que, como a grande parte da lei ela repousa sobre o setor privado, eu diria, sem medo de errar, que cerca de 80% da LGPD é voltada para o setor privado e só 20% que fica sobre o poder público. E aí, é claro que tantas organizações privadas que começaram a se preocupar mais cedo, como as públicas, um pouco depois, mas em diferentes níveis, mas todos de progresso, né? Mas todos começaram a se preocupar em diferentes níveis, como disse, de compliance, né? Ou de atenção ao compliance da LGPD. Então, alguns foram na frente, outros vieram depois, mas o que importa é que hoje a grande maioria das organizações privadas, eu diria, de médio porte, em algumas startups e para cima,
eu diria, das grandes empresas, grandes conglomerados, e uma boa parte significativa de organizações do poder público. Eu falo porque a gente tem retornos, perdão, tanto a parte do Executivo Federal como de órgãos de outros poderes e em suas esferas estaduais e municipais. E nós vemos que todos conhecem pelo menos a lei, né? Estão em processo de adequação. São raras aquelas que têm a LGPD plenamente implementada, mas todos conhecem a lei e todos já estão em diferentes níveis de implementação, de progresso, né? Agora, o setor privado, com certeza, devido ao risco que visualizou do não compliance à lei, eles começaram a correr atrás, vamos dizer assim, né? Mais cedo. Agora, eu diria que nós temos, assim, em termos percentuais, eu diria que nós temos em torno de 65% das empresas privadas que já têm alguma noção da LGPD ou já começaram uma adequação sobre a lei, né? E do poder público, nós temos ali um índice de mais ou menos parecido, um pouco maior, 68%, 69%, que já estão em franco processo de implementação da LGPD. Seria essa a contribuição. Por enquanto, doutor, muito obrigado. Obrigado, doutor Arthur. Vou passar agora para o nosso segundo palestrante, o doutor Rodrigo Deda. Doutor Rodrigo, que é advogado, doutorando em engenharia de software, mestre em tecnologia e sociedade, pesquisador na área de proteção de dados. Conheço o doutor Rodrigo também lá da OAB, onde ele exerce a presidência da Comissão de Inovação e Gestão da Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigado, doutor Rodrigo, por estar aqui conosco. Doutor Rodrigo, o doutor Arthur falou dessa abrangência da aplicação da LGPD no setor privado, praticamente 80% dos destinatários das novas regras, né, de proteção de dados. E eu vou começar perguntando para o doutor, para o professor Rodrigo, que é advogado, qual é o impacto disso para a advocacia, professor Rodrigo? Olá, Luiz Gustavo, tudo bom? Arthur, bom estar aqui contigo. Laura, Guilherme, professora Edna, minha colega, muito feliz de vê-la aqui. Olá, minha gente. Bom, primeira coisa, na verdade, são vários impactos, né? O primeiro deles é fazer dentro de casa, né? Então, como é que os advogados e grandes escritórios, principalmente, estão lidando com isso? E estão tendo que lidar e aprendendo aí dentro desse processo de implementar dentro de casa, que a LGPD, ela tem aí um quê de melhoria contínua. Não vai ser do dia para a noite que você vai fazer, que não é algo que você faz uma vez e acabou, pronto, a minha vida, posso agora seguir a vida. Isso vai ser sempre trabalhando, sempre entendendo e melhorando, né? A implementação, ela é contínua, tanto que a gente, quando vai pegar e vai trabalhar com a LGPD, a gente sabe que as normas técnicas levam a isso, a ideia de melhoria contínua é muito presente, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas esse seria o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que os advogados, eles estão tendo que lidar agora com algo que eles até então não lidavam, para fazer implementação da LGPD em empresas, para lidar nas mais diversas áreas, né? Então, a gente percebe no momento que uma coisa que tem sido interessante é o aprendizado na avaliação de risco, né? Porque o advogado, ele não é um cara que aprendeu a avaliação de risco numa faculdade. Isso não é uma coisa corriqueira na faculdade de Direito. Porém, né, a gente sabe que o tipo de risco que a LGPD traz para análise, ele não é um risco genérico. Está falando de um risco ligado aqui a questões de violação de direitos fundamentais e liberdades civis que estejam conectados com o direito, né, à autodeterminação informativa, ou então aí a proteção de dados, que agora tem aí está sendo constitucionalizado, tem aí uma questão também de privacidade, em certa medida, ou em larga medida, enfim, né, tem uma série de aspectos, né, que vão estar conectados com essa ideia de risco. E é isso que eu acho que a lei traz de muito relevante, e é um desafio que vai ter que ser enfrentado de uma forma também aí ao longo do tempo, ou seja, de uma forma contínua. Por que eu digo isso? Porque a LGPD, por mais que tenha uma série de regras, uma série de comandos que são bem direcionados, ela é uma lei de base principiológica,
ela busca proteger os indivíduos, né, dessas violações de direitos fundamentais. E essa base principiológica traz para ela uma forma de manejo do direito que é pautado em risco e que os advogados estão aprendendo a lidar. O que eu acho que é importante a gente lembrar aqui, tá? Já de início, que lá no artigo 46, quando vai falar que há uma necessidade, né, de que os controladores, os agentes de tratamento tomem decisões a partir de medidas de segurança, técnicas administrativas, quando o artigo 46 fala isso, ele traz para a gente um grande leque de possibilidades. Né? Então, como é que você faz, a partir desse comando, dos comandos seguintes, uma implementação? Então, esse desafio, ele nesse momento, ele é bem grande, porque vai ter que lidar com uma série de questões. Tá? E quando a gente fala aqui com relação a risco, né, e aí a lei traz isso de uma maneira clara, mas aberta também, ou seja, há aí uma capacidade de interpretação com base em casos concretos muito ampla, né, ela vai falar que você vai ter que lidar com não só a natureza do dado, ou seja, se ele é sensível ou não, mas se esse dado ele vai ser um dado, o tratamento desse dado, ele é inerentemente de risco ou não, né? Qual que é o volume de operações que você tem, qual que é a escala. Então, você vai ter aí uma série de possibilidades para entender o caso concreto. E, a partir do caso concreto, tomar a decisão, né, com base, geralmente, numa análise de risco muito forte. Então, esse seria um primeiro ponto que eu acho que é relevante, que é um desafio para a advocacia. O segundo desafio que eu vejo aqui é a questão de como que, muito embora já esteja sendo dirimido isso, né, a gente verifica que alguns advogados vêm colocando em suas iniciais pedindo sigilo nos processos. Tá? A gente está falando daí no campo processual, tem que ter uma estabilização da interpretação da lei. Né? Isso não é difícil de acontecer, é um movimento muito claro que já vem acontecendo no judiciário, mas a gente vê muitas vezes advogados entendendo que a Lei Geral de Proteção de Dados ela acaba trazendo novas hipóteses de sigilo, que não é verdade, não acontece, enfim, daria para a gente discutir a noite inteira sobre isso, para a gente gerar uma clareza sobre esse aspecto da lei, né? Mas não é o caso, enfim. Um terceiro ponto também que eu acho que era importante a gente trazer aqui, tá? Que os preceitos legais da LGPD não podem ser entendidos com uma extrema rigidez, do ponto de... Porque o que você tem hoje? Né? Você tem uma série de colegas, doutrinadores muito bons, muito competentes, civilistas, geralmente, trazendo todo um arcabouço do que foi discutido na União Europeia, no GDPR, para o Brasil. Né? Só que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados ela tem algumas peculiaridades que a gente não encontra no GDPR, ou pelo menos eu não tenho conhecimento que está isso escrito no texto da lei, no texto do regulamento europeu, que é referente, gente, à questão do desenvolvimento tecnológico, inovação, livre iniciativa, livre concorrência, que está muito bem posto já no início da Lei Geral de Proteção de Dados. E se a gente entende que os dados... e veja, aqui eu não estou querendo minorar o alcance da lei. Eu estou dizendo que a lei tem que levar em consideração princípios que ela mesma coloca. Né? Então, a gente tem que entender que os preceitos legais da LGPD de proteção de dados pessoais, eles, sim, a gente precisa ter um cuidado muito grande com isso, porém, a própria lei traz aí uma forma de manejá-los de forma que a gente consiga, ainda assim, ter inovação, ter desenvolvimento tecnológico. E aqui eu vou trazer um ponto mais adiante, mas acho que talvez aqui já seria interessante dizer o seguinte, né, que esse campo de discussão ele vai ser muito amplo quando a gente for falar de dados pessoais em bases públicas. Tá? Então, a gente tem que ter uma flexibilidade, uma reflexão muito profunda da lei com relação aí a outros aspectos que também são relevantes na vida em sociedade. Aí, uma quarta questão, só que eu trago aqui para a gente, e acho que isso é uma coisa relevante, é muito legal estar aqui com o Arthur, sabe? Que é a questão, né, da construção de entendimentos jurídicos, sejam de um ponto de vista regulatório, seja de um ponto de vista de construção de precedentes judiciais, né, ou seja mesmo aí em eventuais novas leis, que realmente a gente vai ver acontecer o nascimento de novas leis com relação à proteção de dados, até a própria LGPD traz aí as questões com relação
né, a questões de segurança nacional, enfim, né, mas também aí com relações possíveis alterações da própria LGPD. Então, acho que a advocacia ela tem um desafio também de contribuir para a construção do entendimento acerca da LGPD no Brasil. Acho que para começar é isso, gente. Legal, Rodrigo. E, de fato, né, a LGPD já está trazendo uma série de demandas, vai nos trazer uma série de demandas. Nesse processo, né, de interpretações, a ANPD vai ter um papel decisivo, né, doutor Arthur? Nós temos aí um órgão da administração pública federal, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que tem o papel de fiscalizar. Com certeza, a partir dos pronunciamentos da ANPD, nós teremos parâmetros interpretativos para essa nova legislação, mas para que isso ocorra, a gente tem que ter uma autoridade devidamente estruturada, né, doutor Arthur? Eu confesso que eu sou curioso para entender como é que está funcionando esse processo de estruturação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para o cumprimento da lei, para o exercício de seus papéis institucionais. Posso complementar a sua questão, até, Gustavo, que é uma questão que eu queria fazer desde o começo. Eu queria que o doutor Arthur comentasse que uma grande crítica no momento da instauração mesmo da autoridade nacional foi a própria estrutura do governo está ligada diretamente à presidência da República. Se o senhor pudesse comentar se isso de fato é um problema, se foi um problema, se não, enfim, eu adoraria ouvir sua opinião também. Super obrigada por abrir a palavra para mim, Luiz. A senhora manda aqui, professora. Muito obrigado, professora doutora Edna, muito obrigado, doutor Luiz. Bem, de fato, o que acontece, né? A LGPD, a conformidade atual da NPD, ela é fruto da própria lei, porque a lei disse que ela vai ser criada, ou seria criada, sem custos adicionais, né? E seria o que foi um grande erro na época, né? Sem custos adicionais. Você vai criar uma autoridade dessa natureza para atender mais de 200 milhões de titulares e sem custos adicionais é complicado. Mas, de qualquer forma, né? Saiu assim na lei, né? E saiu também que ela seria criada como órgão de natureza jurídica transitória e também que seria um órgão pertencente, né, à presidência da República. Isso, entenda-se, pertencente à presidência da República como se fosse uma árvore de diretórios, né? Ela é mais um órgão da presidência da República, assim como nós temos os órgãos palacianos, que a gente chama aqui em Brasília de palacianos, né? O senhor tem a Casa Civil, o senhor tem a Secretaria de Governo, o senhor tem o Gabinete de Segurança Institucional, o senhor tem também a Secretaria-Geral da Presidência. E tem aí a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Então, quando ela foi criada assim, isso em virtude da lei, né? A lei foi sancionada, entrou em vigor, né? Em 18 de setembro de 2020 e ela entrou em vigor em 18 de setembro. Só que em 26 de agosto, por meio do decreto 10474, ou seja, alguns dias antes, né? Quase um mês antes, o decreto 10474 de 26 de agosto de 2020, ele aprovou a estrutura regimental da autoridade, ele criando efetivamente a autoridade, né? E nesse decreto, aí ele estabeleceu as competências macro, né, dos setores da autoridade, só que a autoridade só começou a funcionar devido ao último artigo desse decreto, diz que a autoridade somente começaria esse decreto, o 10474, somente entraria em vigor a partir da nomeação do diretor-presidente da autoridade, que ocorreu em 6 de novembro, e aí, do mesmo ano, né, 2020. E aí, junto com o diretor-presidente, todos os outros quatro sobejantes, vamos dizer assim, né, dos outros diretores do Conselho Diretor, eu inclusive, graças a Deus, eu também fui nomeado. Então, quer dizer, começamos a trabalhar os 5, né? Aí o pessoal brincou, né? Os 5 furiosos, aquele do Kung Fu Panda, né? Os 5 furiosos, né? O Conselho Jedi, aquela brincadeira toda. E o que acontece? Só que éramos 5. E 5 fazem o quê, né? É muito difícil, porque o que acontece? Nós começamos tínhamos a determinação de preencher as vagas da NPD, começamos a analisar uma série de currículos e isso
foi caminhando dessa forma. E então nós começamos a nos estruturar, a preencher aqueles claros da NPD. Só que é claro que essa não é, como disse, muito bem colocado pela doutora Edna, não é algo muito positivo ficar diretamente subordinado à presidência. Por quê? Não é questão da presidência da República. Inclusive, recebemos a visita do presidente Bolsonaro. A única coisa que ele fez foi olhar, ouvir, reconhecer a importância da NPD e determinar algo que ao Ministério da Economia, que eu vou falar daqui a pouco, né? Foi uma coisa muito boa para nós, né? Que foi o quê? Foi exatamente de alterar essa natureza jurídica nossa. Por quê? Porque o fato de sermos o órgão da administração pública direta não caracteriza o nível de independência que outras autoridades pelo mundo possuem, que é, inclusive, um requisito já padrão, consuetudinário, né, entre as outras autoridades, que, inclusive, foi alvo de uma recomendação da própria Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que disse que a atual conformidade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados brasileira ela não obedece aos princípios internacionais de independência. E, entendendo isso, o presidente ele deu ordem ao Ministério da Economia. O Ministério da Economia, estamos trabalhando junto com eles, já estamos em fase final de uma redação de um projeto de lei. Vamos ver se é um projeto de lei ou uma medida provisória, qual será o melhor, acredito que até uma medida provisória seja mais efetiva, de transformação da natureza jurídica da NPD de órgão da administração pública direta para autarquia especial, ou seja, órgão da administração pública indireta. Hoje nós temos, pela lei, autonomia decisória e técnica, né? Técnica e decisória, fica mais foneticamente bonito. Agora, nós teremos, com isso, a independência administrativa e orçamentária, né? Então, isso com certeza vai ser algo muito positivo. Agora, foi a única coisa. Não recebemos... nós temos uma independência de ação muito interessante do governo federal, porque é uma área também que é uma área tão crítica, é uma área tão assim, especializada, né? Que, olha, a única coisa que nós não podemos fazer, isso aí é um consenso entre os diretores da NPD, é prejudicar as relações de mercado, prejudicar o crescimento econômico, prejudicar o desenvolvimento comercial e econômico, que, aliás, é uma das... inclusive, é um dos fundamentos da própria LGPD, sobre isso aí, né? Ou seja, nós não podemos prejudicar esse fluxo comercial, né, com normas muito pesadas ou normas que inviabilizem o comércio. Por isso que fizemos há pouco tempo aquela minuta, né, que já terminou a consulta pública sobre ela, aquela de agente de tratamento de pequeno porte. Só um exemplo, né? Então, o que acontece? A gente pode falar sobre isso depois, tranquilo. Então, na verdade, nós organizamos as nossas coordenações gerais, as finalísticas, e agora nós estamos recebendo já uma série de denúncias, comunicações de incidente. Nós estamos abrindo processos de verificação, não são processos sancionadores ainda, né? São processos administrativos, podem resultar em sanção, podem resultar em nada, mas nós estamos já conversando com as organizações públicas, com as organizações privadas, fechando acordos, né, de acordo de cooperação técnica, os famosos ACTs, né? E aí, para tentar caminhar junto com toda a sociedade. É assim que a gente tem procurado fazer, né? Muito obrigado. Não sei se... Doutor Arthur, então, pelo que eu entendi, a ideia é transformar numa espécie de agência reguladora mesmo, quando o senhor diz autarquia de regime especial. Seria isso? O A deixaria de ser de autoridade e viraria, então, A de agência? Não, continua autoridade. Inclusive, autoridade. Só um muda modelo... mesmo a natureza jurídica da entidade, é isso? Isso, é um modelo que seria muito parecido com, claro, guardar as devidas proporções, com o Conselho de Desenvolvimento Econômico, CAD, né? É nesses moldes. Também é uma... Ou seja, exato, continua sendo uma autoridade e, inclusive, nós não obedeceríamos à lei das agências reguladoras, aquela lei famosa das agências, não obedeceríamos, ficaríamos com outra, somente com a LGPD nos regulando e com esse instituto jurídico da autarquia especial, né? Porque a minha pergunta seguinte seria essa, se vocês se encaixariam no regulamento geral das agências reguladoras, não seria isso? Não, então? não.
não é essa a intenção. Não. Doutor Rodrigo. Não, desculpa. Rapidinho, só porque é difícil a gente considerar, porque todas as agências reguladoras, elas têm desculpa interromper, por base, né, cuidar de um setor econômico específico, né? Então, petróleo, né? Aí você tem uma água, parcela do mercado, né? Isso, uma parcela do mercado do setor econômico, né? E embora muitos considerem dados pessoais como um grande motivador da economia, um grande polo, um grande motopropulsor, mas ela não é considerada como setor, né? Então, por isso ficaremos de fora, né? Por isso. Obrigado. Ok. Doutor Rodrigo, vou lhe dar uma missão agora, que o senhor falar em nome da advocacia novamente, para nos dizer qual é a visão da advocacia, e nós temos aqui na sala, identifiquei aqui a Cláudia Rockenbach, que é advogada, consultora, tivemos no painel anterior uma advogada do Departamento Jurídico de Empresas também. Qual que é a visão que a advocacia tem, doutor Rodrigo, da ANPD? Medo, né? Falar pela advocacia dá medo. Vou falar como que eu enxergo o papel e como as coisas têm andado. Tá? Primeiro, parabenizar a ANPD, né? Todos os colegas que conversam, que fazem palestras, que a gente conversa sobre o assunto, veem a ANPD como um papel muito interessante, o jeito que tem sido lidado e conduzido, o trabalho muito bom. Então, a gente vê uma abertura sensacional. Isso, a gente tem um colégio de presidentes não é bem um colégio, mas é um grupo de WhatsApp de presidentes das seccionais da OAB que tratam de LGPD, né? Então, de comissões. E a gente enxerga essa questão mesmo de ver que é um trabalho super bacana e muito aberto. Então, acho que a gente tem uma grande construção futura e que existem já, até por conta da lei, né, uma série de mecanismos que permitem isso. Um deles é justamente, né, as audiências públicas, ou então as chamadas públicas que se tem para fazer contribuições. Tem funcionado muito bem, inclusive com relação a questões aí de pequenas e microempresas. A gente já, pela Comissão de Inovação da OAB Paraná, a gente fez foi conduzir um trabalho, foi muito bacana. O colega, o Danto Zanetti, que coordenou isso com uma série de colegas, muito importante esse trabalho. Então, eu entendo que a advocacia, na verdade, a advocacia faz parte do ecossistema de justiça, né? Do qual ecossistema de proteção de dados pessoais, né? Do ponto de vista regulatório, faz parte. E acho que é muito interessante a visão, né? De que realmente a gente fala em proteção de dados, né? Dados pessoais é algo hoje que é pervasivo, está todo mundo tratando todo o tempo, né? Então, não é uma agência, não teria essa característica de agência reguladora setorial, mas sim teria tem um papel muito relevante, né, de uma forma mais ampla, geral mesmo, de proteção de dados. Então, eu entendo que a advocacia, nesse momento, ela tem um grande papel justamente para poder dialogar de uma forma bem plural, né? A gente tudo bem, temos o Conselho Nacional de Proteção de Dados, que é algo super relevante, super importante, que traz aí traz o ponto de vista de toda a sociedade, né? Mas eu entendo que a advocacia ela tem um papel muito especial porque ela realmente está vendo aí a dor dos clientes, né? Sejam do ponto de vista do titular do dado, seja das empresas, ela tem aí um papel muito relevante de entender os problemas muito rapidamente. Isso pode gerar discussões e consensos de uma forma muito legal para toda a sociedade brasileira. Então, se a gente for pensar, a advocacia ela é um instrumento indispensável da administração da justiça, né? Mas nesse momento também eu entendo como um formador de consenso mais amplo com relação à interpretação da Lei Geral de Proteção de Dados. Rodrigo, vou ficar com você ainda aqui. Próxima pergunta eu vou dirigir para você, então depois a gente volta no Arthur. Na tua opinião, quais são os temas mais sensíveis de regulamentação da LGPD hoje? Bom, vamos lá. Aqui é o seguinte, né? A gente tem... antes de falar em termos de regulação pela autoridade nacional, nós temos, do ponto de vista interpretativo, judicial, um conflito aparente, porque não é um conflito, que é com relação à lei de acesso à informação, né? Já li alguns
textos de juristas renomados, importantes, falando que a lei foi longe demais. Calma lá, né? Ou seja, você quer utilizar a Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei geral, para tratar de uma lei especial e dizer que a lei especial foi longe demais. Acho que temos aqui um conflito aparente, ou não um conflito, mas temos que jogar luz a isso para evitar que esse tipo de interpretação acabe poluindo o debate e trazendo problemas justamente para a gente pegar e manejar a lei. Então, esse seria um primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho relevante, e aí é uma questão de produção de norma, porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela vai trazer algo muito interessante com relação à base de dados públicas, base de dados pessoais públicas, né? Ela vai dizer que tem que ter a mesma finalidade. No parágrafo 3º do artigo 7º, ela vai trazer você tem que ter uma finalidade parecida, enfim, vai trazer esse tipo de análise. Mas no 7º, vai dizer que não precisa, pode ter, para novas finalidades, há uma liberdade muito grande. Isso é bom para o ambiente público, isso é bom para gerar inovação. Tem uma série de empresas que necessitam, para dar um exemplo bem claro, com relação à jurimetria, você vai precisar de processos são processos públicos por natureza, mas a gente já tem aí uma visão de gente querendo pegar e reduzir, né, a publicidade dos processos por conta dos dados pessoais, o que não faz do meu ponto de vista, não tem menor cabimento. Mas imagine que você começa agora a dizer que, então, essas bases, você começa a questionar se poderia ser utilizado ou não esses dados para fazer jurimetria, né? Que é algo que tem uma relevância imensa para toda a sociedade brasileira, que é justamente a gente ter uma consciência de como que o direito é aplicado, né? Como que as questões são decididas. Então, e aí tem colegas assim, que são muito bons, escrevem textos e tem manuais muito bons sobre a LGPD hoje, e que tem sugestões de pegar e suprimir o parágrafo 7º. Então, ou seja, mesmo do ponto de vista de regulação já existente, há uma questão que a gente tem que ter uma clareza de como que a gente vai conduzir, inclusive, reformas da lei, caso ela venha a ter. Do meu ponto de vista, reformar o parágrafo 7º e impedir, então, que você tenha aí uma ampla uso de bases de dados públicas, seria equivocado. É claro que, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você pode fazer um uso ilegítimo, um uso ilegal, um uso ilícito desse tipo de dado, né, público, né? Sim, você vai ter que respeitar a legalidade de todos os preceitos da lei, evidentemente, né? Mas o que eu entendo, e aí é diferente, né, porque na União Europeia esse tipo de questão não foi colocada, né? Eu entendo que a gente pode limitar indevidamente e tornar a inovação mais cara. Certo? O que vai acabar acontecendo é que as pessoas que talvez mais precisem de inovações com dados públicos, né, e que sejam pessoais, possam acabar tendo aí um custo maior para adquirir produtos ou serviços, eventualmente, né? Porque a gente sabe, né, que, só para pegar a questão da jurimetria de novo, caso a gente impedisse a jurimetria de acontecer, ela não ia deixar de acontecer, ela só ia ficar mais cara e poucas pessoas iriam conseguir ter esse tipo de análise, né? Mas isso seriam duas questões anteriores. Eu acho que, do ponto de vista da regulação feita pela autoridade nacional, e aí o Arthur deve estar com a cabeça cheia com relação a isso, porque há bastante coisa a ser feita e entendo que tem sido tratado de uma maneira muito bacana, que é, primeiro, as coisas que são mais essenciais. Então, pequenas e microempresas, como é que a gente vai tratar isso? É essencial da gente saber, porque o custo pode ser proibitivo, né? E torná-las ilegais por conta de uma regulação extrema, de uma rigidez de regulação, seria algo muito prejudicial para a economia brasileira. Então, acho perfeito esse caminho. Ao mesmo tempo, né, a gente sabe também que não é só o porte, porque você pode ter aí uma startup que vai lidar com dados que são inerentemente de risco, né? Utiliza tomada de decisão automatizada, Big Data, né? Então, você tem... A União Europeia já analisou isso com muita clareza, né? O Working Party 29, ele tem aí... Você vai ter lá nove tipos de tratamentos de risco. A gente pode falar sobre isso mais tarde também, mas é algo super relevante a gente entender como é que vai ser a autoridade nacional vai refletir sobre questões que são de tratamentos inerentemente de risco. Acho que isso é um aspecto muito importante para a regulação futura, né? Evidentemente, posterior às questões de pequenas e microempresas estejam aí já dirimidas, né?
Outra coisa que eu acho que o Arthur pode até nos dizer como que está, que é referente às transferências internacionais de dados e criação de cláusulas padrão. Isso é algo que vai ajudar muito, porque hoje a gente faz isso meio no olho, né? Ter uma whitelist com relação aí a quais os países que vão ter um tratamento parecido, que tem um tratamento com a mesma rigidez da Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente possa lidar com isso de uma maneira com mais clareza. Acho que isso é algo bem relevante. Bom, aí pode ter várias outras coisas, acho que tem ido bem trazer já algumas medidas orientativas com relação à segurança e boas práticas para pequenas empresas foi algo legal, mas trazer mais clareza para onde ir, até onde a gente vai nisso. Talvez aqui um pouco de risco, né? Eu costumo dizer que risco é algo complicado da gente fazer análise, porque você pode utilizar, tudo bem, pode utilizar ISO 27005, pode usar 31000, porém, né, risco não é algo estático, ele muda no tempo, ainda mais que a gente está falando de uma economia digitalizada. Então, ter alguns tipos de parâmetros para análise de risco, tudo bem, a gente fala em volume de dados, né, mas como é que você faz uma análise que não seja estática para isso? Você pode colocar lá, não, a gente vai fazer uma revisão do nosso plano, da nossa política de governança, política de segurança de informação e privacidade a cada ano e meio, cada 2 anos. Mas talvez trazer diretrizes nesse sentido seja interessante. A questão do relatório de impacto, né? Hoje a gente trabalha muito relatório de impacto nos moldes europeus, né? Na engenharia de software, que é uma área que eu gosto, que eu estudo, né, por conta do meu doutorado, você tem muita coisa escrita na engenharia de software para isso. Curiosamente, no Brasil, os advogados acabaram abraçando com muita intensidade, né, a questão da proteção de dados. Mas na Europa, outras áreas também trabalham isso com muita clareza. Entendo também que a gente pode pensar, em algum momento, eu sei que não é o foco agora, mas acho que posteriormente deve estar lá nos planos mais adiante da autoridade. Aí é legal ouvir o Arthur, questões das sanções administrativas, né? Como é que vai ficar o processo administrativo dentro da autoridade nacional. O que a gente percebe hoje é que é um papel muito importante e muito saudável, orientativo. Isso é bom porque há uma curva de aprendizado, né, de toda a sociedade, todo o ecossistema que trabalha com proteção de dados pessoais. Então, eu acho que seriam esses, essencialmente, assim, os pontos que a gente poderia começar a trazer para pensar aí uma regulação, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Sem dúvida, nessa questão do direito administrativo sancionador, né, Rodrigo, isso é um dos pontos que vai demandar a regulamentação por parte da NPD. Rodrigo, a Juliana Noda, tua colega lá da comissão, a conexão dela caiu aqui, ela deixou um abraço para você. Arthur, pegando um gancho aqui nessa questão da regulamentação, como é que está funcionando esse processo junto à NPD? Pois é, então a gente vai até meia-noite, né? Para explicar, né? Porque é muito interessante mesmo, sabe? Porque o que acontece? Assim que os 5 diretores eles foram nomeados e começamos a trabalhar com algumas pessoas que já sabíamos que iriam, vamos dizer assim, entrar no nosso grupo, né? O que nós fizemos? A primeira ação nossa foi estabelecer uma agenda regulatória, né? Porque, é claro, você tem que ter um norte para você seguir, né? Tudo é planejamento, né? Não tem jeito. Então, você tem que ter uma agenda regulatória como um projeto, né? E decidimos que ela seria bianual, né? E aí, o que acontece? Olhando a LGPD, o professor Rodrigo mencionou isso nas suas participações iniciais, muito bem dito também, que ela é uma lei principiológica, né? E, então, diferente de leis que, não sei se todos os estudantes sabem disso, mas, por exemplo, uma política nacional, ela tem o condão de ser uma grande concertação, uma grande pactuação, né? Política nacional, por exemplo, eu sei que está lá em análise, lá na Presidência da República, Política Nacional, o projeto de lei da Política Nacional de Segurança Cibernética, né? Se Deus quiser vai dar certo, o Brasil precisa disso. Mas é uma grande concertação, aí todo mundo participa, cria-se um sistema, aí o pessoal vai aderindo, não é? Tudo voluntariado, e vamos lá, vamos juntos. Uma lei geral, ela tem um condão diferente, ela tem um condão de regulamentar um tema do seu início ao seu fim, só que ela não é, como eu disse, um setor econômico, que você regula a água, a energia, a luz, gás. Então, o que acontece? Transporte. Nesse caso, você está regulando um tema que é capilar e transversal a todos. Né, transversal, porque
interessa a todos, capilar porque alcança a todos. Então, é algo que está dentro das nossas casas, é o do nosso exercício, e agora alçado, como bem frisou a doutora Edna, é o direito fundamental, né? O direito fundamental, ou seja, pela PEC 17, famosa PEC 17. Então, o que acontece? Com isso, nós tivemos que trabalhar de modo diferenciado. Então, fizemos uma agenda regulatória e a lei, por que eu disse isso, que a lei principal? Porque ela é uma lei geral, ela endereçou com isso uma série de temas para a autoridade normatizar. Né? Pode ver que no decorrer de quase toda a lei aparecem alguns termos assim, né? A autoridade irá regulamentar, a autoridade por instrumento próprio, a autoridade irá dispor sobre e tal. Aí, quando nós vamos... o que nós fizemos? Nós fomos anotando tudo isso onde aparecia que a autoridade ia fazer alguma coisa. Né? E aí nós chegamos à soma de entre 65 e 70 temas que a autoridade tem que regulamentar. É muita coisa. E aí o que acontece? Quando você vai ver o processo de elaboração de uma norma dessa, aí você vê que precisa de uma análise de impacto regulatório, precisa de uma consulta pública, e uma consulta pública para ser crível, né? Para a gente não apanhar, ela tem que ter pelo menos uns 30 dias. Né? E agora eu ainda fui o relator da norma de um pequeno porte, aí, né? Aí pediram mais 30, eu falei, não, 30 é forte. Né? Aí já tinha tido tomada de subsídios, 30 dias de consulta pública, aí pediram a postergação da audiência pública, aí pediram a postergação, eu dei mais 15. Né? Aí o que acontece? Então, tem todo... E isso tudo leva tempo para se fazer. Então, o que acontece? Nós fizemos uma votação interna corporis ali do Conselho Diretor e nós elencamos 10 temas. Né? Então, começamos pelo regimento interno, né? Porque sem regimento interno um conselho não funciona como conselho, não tem como, né? Tem que ter regras de votação, aquele negócio todo. As senhoras e senhores conhecem muito melhor que eu. Né? Aí depois fizemos nosso planejamento estratégico. O planejamento estratégico ele é algo obrigatório para um órgão público, né? Ele tem que ter, pelo menos do Executivo Federal, acredito que nos demais também tem algo nesse sentido. Né? Então, onde nós elencamos 3 principais objetivos estratégicos, né? Que é promover a cultura, formatar, né? Construir um ambiente normativo de proteção de dados pessoais para o país, e terceiro é também estruturar a própria autoridade para que ela responda aos anseios da sociedade com eficácia. Né? Então, esses 3 objetivos. E aí, então, como diz o doutor Rodrigo, partimos então para a norma que era mais importante, que é aquela que atinge mais de 80% das nossas empresas, que são as pequenas microempresas, empreendedores individuais, startups. Né? Então, essa norma, porque a própria a própria LGPD prevê, ali no inciso 18 do artigo 55J, prevê o tratamento diferenciado para esses entes, inclusive faz uma referência a eles também pelo menos em 2 outras pontos da LGPD, quando menciona uma flexibilidade de aplicação de certos aspectos da norma, na dependência do porte, da natureza e do volume de operações de tratamento de dados que aquele ente realiza. Quer dizer, então, quando foi engraçado que quando foi para a consulta pública, o pessoal, né, não é possível, como é que pode? A NPD está tendo essa ideia. Não tive essa ideia, não, estou cumprindo a lei. Né? Então, um negócio é não colocar nos ombros desses entes menores, né, uma responsabilidade, como disse o doutor Rodrigo, dos custos de implementação que possam inviabilizar os negócios emergentes. Essa é a situação. Entendeu? Então, senão fica uma lei que não fala, aquela lei que não vale, porque fica a lei para inglês ver, né? Como diz, porque aí você cobra muito, mas você não tem nem perna para fiscalizar, e aí o cara faz o que quer, o outro quem pode mais faz, quem não pode torce para a NPD não descobrir, ou para ninguém denunciar, e aí vai assim. Então, aí não dá certo esse ambiente, né? Aí, então, em seguida, também nós partimos para... Você vê, nós temos ainda que regulamentar direitos dos titulares de dados pessoais, são uma complementação mais clara desses direitos. Nós estamos... Eu acabei, um pouco antes de entrar aqui nesse magnífico evento, eu estava lá assinando digitalmente o meu voto da relatora doutora Miriam Wimmer, né, a conselheira, sobre exatamente essa norma, a versão final da norma de processos de fiscalização e de processo administrativo sancionador. É uma norma única, né?
mas com essa norma não é suficiente, ainda falta, né, a norma de dosimetria para aqueles incisos da multa simples e multa diária, né? Mas essa sozinha não dá muito para multa. Aí o que acontece? E aí nós temos ainda aquela norma de comunicação de incidentes, a norma de relatório de impacto à proteção de dados pessoais, a norma de encarregado de proteção de dados pessoais, porque o que nós fizemos ali naquele guia foi somente uma pincelada sobre o encarregado, para tirar o pessoal, alguns das sombras, né? Porque o pessoal estava ali perdido, né? Aí tinha órgão público nomeando pessoa física como controlador, aí estava um negócio, mas assim que a gente ligava, rapaz, não faça isso, espera um pouquinho, a gente vai se posicionar e tal, né? Mas aí o pessoal não queria esperar, né? O cara, não, mas eu quero cumprir a lei, então cumpre certo, pô, né? espera a gente se posicionar, porque você vai, não é só dar tiro na água aí. E aí, né, depois disso ainda, nós temos ainda o que o doutor Rodrigo muito bem mencionou, a transferência internacional de dados pessoais, que essa aí vai nos tomar praticamente o ano de 2022 inteiro, porque ela é uma norma complexa. É uma norma complexa, isso não é simples. Não é? Por enquanto, as empresas têm se virado naquelas cláusulas contratuais padrão, né? Ali tem se virado. Né? O cara adere ao que o estrangeiro, ao que o europeu ou o outro lado diz que pode, e aí adere e promete que vai cumprir, e os negócios estão se virando assim. Por enquanto, está tranquilo, quer dizer, não está tranquilo, mas por enquanto vai nessa base. Mas essa norma ficou para ser iniciada no primeiro semestre de 2022. E aí nós continuamos já terminando com hipóteses legais de tratamento de dados pessoais, que é o último item da agenda regulatória. Quer dizer, fora isso eu falei de 10 temas, né? Eu falei no início de 65 a 70, esses são 10. E desses 10, 2 são praticamente para o funcionamento interno da ANPD. Ou seja, temas mesmo de proteção de dados restaram 8. E olha a trabalheira que dá. E inclusive, como falei, existe um tempo na lei que tem que ser seguido, não dá para você encurtar, né? Ah, não, agora vou comer aqui uma análise de impacto regulatório, não posso. Ah, vou comer a consulta pública, não dá para fazer, não. Até é bom ouvir a sociedade, é muito bom, né? Porque naquele sistema de freios e contrapeso, é muito bom porque você começa a ouvir a sociedade e você vê que você não está fazendo nenhuma heresia, né? Porque senão é capaz da mão da autoridade pesar muito quando não tem que pesar, né? Não precisa pesar. Então, esse tipo de coisa. Ou afrouxar muito uma norma que não precisa ser relaxada, né? Então, é isso. Nós estamos com essa frente ampla e agora, por isso que é importante a ANPD se robustecer, né? Porque os senhores vejam, nós temos hoje 36, não sei se todo mundo sabe, né? Mas nós temos 36 efetivos na ANPD, né? Chegamos a 53 porque nós temos 17 pessoas que foram requisitadas dos seus órgãos, mas elas não são efetivas da ANPD. Agora, você imagina, com 36 pessoas, né? Nós temos, para fazer um comparativo, a autoridade de Portugal, nós tivemos reunião com eles têm 35 servidores e Portugal tem 20 milhões e 800 mil habitantes, né? Nós temos 36 para mais de 200 milhões de habitantes, sem contar os CNPJs, aí não dá, até esqueci já, isso aí não tem como. Quer dizer, não é difícil imaginar, senhoras e senhores, que em algum momento nós vamos beber água dessa piscina. Por enquanto nós estamos nadando ali, né? Em algum momento eu vou beber água, né? Então, o que acontece? O governo, sabendo disso, está sabendo disso, ele falou, você não pode ficar assim. Por isso que nós vamos receber esse fortalecimento o ano que vem, acredito, com acréscimo de pessoal. Mas também não é aquele muito, né? Não vai ser uma ICO britânica da vida, mas pelo menos vamos ter mais gente. Porque não é só isso. A ANPD tem aqueles desafios, e vamos falar isso mais tarde também, vou ressaltar também, de normatizar essa parte de dosimetria. Vocês imaginem uma norma de dosimetria, o trabalho que dá isso, né? Aí você tem também essa parte, a ANPD tenta, como é que chama? Tem que supervisionar, auditar, fiscalizar, né? E como é que você faz isso com pouca gente, né? É uma coisa complexa. Mas eu tenho certeza que vai dar certo. Mas esses são os nossos desafios em termos normativos, tá? Tem muita coisa para normatizar e, como diz o doutor Rodrigo, existem coisas que são mais importantes que outras. Se a gente for falar de lei e LGPD, nós recebemos quase todo dia um pedido de esclarecimento de lei e LGPD. A gente vai sair 3 horas da manhã daqui, o que seria muito bom também, porque o pessoal sai entendendo tudo de lei e LGPD. Mas, realmente, tem coisas estranhas? Tem coisas estranhas. Inclusive, a ANPD, em breve, muito breve, ela vai lançar
um guia orientativo sobre tratamento de dados no poder público, mas só sobre 2 operações de tratamento de dados. Não é tudo, tá? Porque tudo aí, pô, é um livro assim, mas 2 operações, né? Divulgação e compartilhamento de dados no poder público. E aí, com essas 2 operações de tratamento bem exploradas, a gente acredita que essa parte de lá LGPD vai ficar bem dirimida. Era isso, por enquanto. Interessante, muito interessante. E é interessante mesmo que nesse processo de normatização tenham se escolhido algumas prioridades, né, doutor Arthur? A questão da pequenas empresas de pequeno porte, é um mandamento constitucional que se extrai lá do 146, do 170 da Constituição, que se dê tratamento diferenciado e prioritário mesmo, e até em termos econômicos é extremamente relevante. Estamos todos na expectativa aí das regras de direito administrativo sancionador também, doutor Arthur. Mas avançando aqui na nossa discussão, professor Rodrigo, eu tenho uma curiosidade, o senhor que é mestre em tecnologia, os avanços tecnológicos, eles se dão com um diálogo constante com regras de proteção à intimidade e privacidade das pessoas, né? Como é que o senhor vê os reflexos desses avanços e o diálogo com a LGPD, professor Rodrigo? Legal. Antes de entrar nessa pergunta, acho que foi muito bem colocado pelo Arthur a questão dos direitos titulares, né? Tem uma questão que na lei ficou confuso a redação, que é com relação aos prazos, né? E aí a questão de portabilidade, tem alguns direitos lá que vão ter que sim ser mexidos, né? Então, é bem bacana e parabéns mais uma vez pelo trabalho, porque a gente sabe que isso vai dar pano para manga. Bom, com relação ao avanço tecnológico, gente, a primeira coisa, e a gente tem que ter uma clareza aqui que esse é um debate que está sendo feito assodado não no âmbito da LGPD, mas no âmbito da inteligência artificial, né? Questões de tratamento automatizado talvez a principal coisa que a gente deveria pensar já no futuro próximo, tá? Veja, até hoje eu estava, por questões profissionais aqui, de como o conselho está fazendo, eu tive que pegar e dar uma olhada na minuta de regulamento de inteligência artificial da União Europeia. São 80 páginas, 81 páginas. Tá? É um catatal. A nossa lei aqui ela é minúscula perto disso, que está sendo discutido. Gente, não dá para fazer. Isso é uma coisa que acho que a gente tem que conseguir trabalhar com o parlamento de uma maneira de gerar um consenso, que não dá para fazer esse tipo de discussão de uma maneira muito rápida. A gente perde. Ninguém está falando aqui que tem que ficar 50 anos discutindo isso. A questão não é essa. Mas a gente tem que ter pelo menos um tempo para poder fazer isso de uma maneira aprofundada. E não se faz aprofundada quando se quer simplesmente pegar e ter uma lei pronta. Pronto, resolva aí. Então, a questão sem sombra de dúvida, a questão do tratamento automatizado é algo que a gente vai ter muita discussão ainda dentro da LGPD, né? Segunda coisa, que eu acho que a gente vai ter, já há uma discussão muito grande na União Europeia, e que essa discussão deve vir ao Brasil em algum momento, é com relação à blockchain. E como que se faz? Porque blockchain tem uma faca de 2 gumes. Se você usar mal, você não vai conseguir usar com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque tem uma série de direitos que você tem que respeitar, e se você não souber como que você vai fazer a arquitetura de um blockchain privado, que o consenso se dê de uma maneira centralizada, não estou falando de blockchain estilo Bitcoin, ela é descentralizada e o consenso é formado pela comunidade. Na questão quando o blockchain ele é centralizado, ou seja, tem uma autoridade que diz que aquilo é aquilo mesmo, né? Você vai ter que ter muitas vezes pode ter uma dificuldade com relação de como que você vai trabalhar dados pessoais que vão ficar no bloco, ainda mais se esses dados forem sensíveis, ou então se você utilizar a base legal do consentimento, né? Como é que você tira os dados do bloco? Você não tira. Então, existem formas de trabalhar isso, né? E daí vai depender de como você vai fazer a arquitetura. Provavelmente, você vai colocar um código no bloco só, né? Não vai não vai ter todo o registro. E esse código que se coloca no bloco, ele vai ter um registro conectado a ele, que vai ficar fora do bloco, que vai ser possível fazer isso. Essa é uma discussão. Os europeus eles têm discutido da seguinte forma a questão do blockchain. Ou modifica o regulamento, ou você utiliza o blockchain de uma maneira subsidiária e que permita que você consiga lidar como essa forma que eu estou falando para vocês. Outra coisa também, né?
a gente tem essas questões com relação aí à adequação do blockchain, como que a gente lida com proteção de dados é um lado, porém, a gente tem hoje já várias soluções. Tem um documento muito bacana da IBM que eu vi, acho que faz uns 2 meses, sobre como a gente pode ter soluções utilizando o blockchain para fazer valer a proteção de dados. Então, bem usado, né, o avanço tecnológico, inclusive com relação a tecnologias emergentes, ele pode sim ser um aliado para a conformidade legal de proteção de dados, seja no Brasil, seja em qualquer lugar no mundo. Fora isso, aí a gente tem questões que elas não são tão novidades, mas elas trazem sim uma complexidade que é em relação a dados biométricos, principalmente na área da saúde. Você tem aí vários tipos de inteligência artificial já lidando com dados biométricos e fazendo diagnóstico na área da saúde. Então, é algo relevante. Vamos pensar em tomada de decisão nesse caso. Como é que funciona isso? Como é que eu posso pegar e rever uma decisão dessa? A Lei Geral de Proteção de Dados diz lá que o titular, ele pode, quando há uma decisão automatizada, ele pode ter um tipo de revisão. Então, a gente vai ter que ter aí um tipo de reflexão mais profunda também, né? E aí, por fim, eu acho que uma última questão, e essa a gente tem que ter meio logo uma discussão, é com relação a dados anônimos em inteligência artificial. Por quê? Porque se você tiver um Big Data, por mais que aquele dado esteja anonimizado, há uma possibilidade de você, utilizando alguns tipos de tratamento de inteligência artificial, você conseguir identificar a pessoa. E aquele dado deixa de ser aquele dado que, com aquele esforço, né? A lei traz lá alguns parâmetros, tem que ter um certo, com um esforço considerável, não se consegue pegar e desanonimizá-lo, né? Mas aí, talvez a inteligência artificial traga aqui para a gente um novo desafio, que é permanecer com esses dados anônimos. Então, eu trago isso aqui, é uma discussão que também tem na Europa. Eu estive faz uns 2 anos e essa discussão estava presente em Portugal. Como é que você conseguia garantir que o dado era anônimo à luz de um tratamento com inteligência artificial? Então, esses seriam os pontos que eu acho que não tão longínquo, de uma forma tão longínqua, a gente vai ter que discutir. Obrigado, Rodrigo. Arthur, eu te perguntaria agora sobre os desafios, para a gente encerrar, para a gente fechar sobre os desafios para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas eu queria ouvir um pouquinho mais de você sobre a proteção dos dados perante o setor público. Vocês dois mencionaram Lei de Acesso à Informação, LGPD, né? A Lei de Acesso à Informação ela é mais dirigida ao poder público. Ela até também estabelece prazos, via de regra, lá 20 dias para você ter acesso à informação, ou a LGPD não, ela já é destinada ao setor público e ao setor privado. Você mencionou que dá para sair uma cartilha de orientação de 2 aspectos específicos, mas até para o nosso público entender um pouco mais até que ponto as 2 leis elas convergem, em que aspectos elas diferem uma da outra. Se puder falar um pouquinho dos desafios da NPD e tangenciar esse tema da Lei de Acesso à Informação, mencionando sobre as preocupações dirigidas ao poder público na aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, eu ficaria agradecido. Mas antes da tua resposta, eu vou dar a palavra para a professora Edna, que está com a mão levantada aqui, e a professora Edna que anda aqui no evento. Adorei isso. Não, é só para complementar a tua questão, porque era exatamente o que eu ia fazer depois, mas já que você aproveitou tocando aqui. Doutor Arthur, o que o senhor... Talvez até uma resposta até mais pessoal mesmo, né? A grande preocupação com os dados e em relação ao Estado é que o Estado possa fazer a gente cada mais se tornar uma sociedade de controle. Eu queria ouvir o senhor um pouco isso, inclusive a partir da sua própria experiência como militar, enfim, a gente sabe que os dados eles são muito importantes. E eu queria pensar um pouquinho, talvez até tensionar um pouco mais essa questão que também feita aqui pelo Luiz, como é que a gente faz para compatibilizar isso, a transparência, proteção de dados, e para a gente ultrapassar aquela ideia que às vezes a gente se preocupa. Eu tenho aqui como livro de cabeceira aqui o 1984, acho que de todos nós aqui, de novas tecnologias. Como é que a gente evita isso? Me parece que esse não estou dizendo que é esse caso brasileiro, mas estou dizendo que essa é uma preocupação
na gestão de dados, para a gente pensar na compatibilização de democracia com essa necessária, me parece, tutela do Estado na proteção de direitos fundamentais. E eu acho que tem tudo a ver aí, talvez mencionando um pouquinho mais a questão feita pelo Luiz, até porque o Rodrigo falou no começo, assim, né, um dos nossos grandes desafios como advogado é fazer lição de casa. A gente fazer a compatibilização dos nossos escritórios para a LGPD. E como é que é esse desafio para o governo para ainda se manter dentro daquele desenho que a Constituição traz para a gente e evitar esse perigo dessa degeneração, né, de sair de um Estado democrático para um Estado de controle? Adoraria ouvir sua opinião. Obrigada. Doutor Arthur, antes do senhor responder, só gostaria de consignar que a professora Edna, que ela é coordenadora de um grupo de pesquisa, Democracia e Novas Tecnologias, e que, inclusive, e fazer aqui o elogio, a professora Edna, que é autoridade no assunto também, né, professora Edna? Acho que até a senhora deveria estar conduzindo aqui mesmo, agradeço por suas intervenções. Inclusive, o grupo de pesquisa da professora Edna está atuando como amicus curiae na ADI 6649, que é a ADI que discute o decreto 1046 de 2019, aquela questão do Comitê Central de Governança de Dados. E fizeram um excelente parecer para contribuir com o julgamento do Supremo Tribunal Federal lá, professor Arthur. Então, pegando um gancho na pergunta da professora Edna, conseguindo aqui os meus elogios da atuação do grupo da professora, cujos membros estão, inclusive, aqui nos assistindo. Muito obrigado, doutora Edna, muito obrigado, Luiz. De fato, esse é um tema bastante cativante, né? Isso aí a gente pode ficar conversando até, né, semanas da tese de doutorado, ou pós, né? Porque, de fato, é bastante interessante. O Estado, ele sempre vai precisar de dados pessoais. E o setor privado, eu diria mais o setor produtivo, também vai precisar sempre de dados pessoais. O Estado precisa de dados pessoais, não realmente o controle pelo controle é que é o errado, né? Ele precisa de dados pessoais, porque ele oferece, a partir da obtenção de dados pessoais desse tratamento, e essa é a justificativa, ele tem que ele se sente melhores condições de prestar melhores serviços aos cidadãos. E também por outro motivo, prestação de serviço, e o segundo, segurança. Né? E aí entram os órgãos de inteligência federais, entram os órgãos vamos dizer assim, os órgãos de enforcement, ou aplicação da lei, né? Aqui a gente não tem muito esse conceito, mas seriam as polícias, né? O pessoal do departamento de trânsito e esses que cruzam dados pessoais o tempo inteiro. Né? Então, você tem serviços e segurança. Né? E o setor privado produtos e serviços, vendas, comercialização. Quanto mais dados pessoais eles têm condições de oferecer, maior comodidade, maior... Né? Essa também é a justificativa, né, do setor privado. Então, o que acontece? Em nome de uma melhor prestação de serviço, uma facilidade ao usuário nessa prestação de serviço e da retirada do chamado serviço de balcão, né, o Estado começou, e já há algum tempo, não foi de agora, claro, se intensificou porque existe aquela estratégia de governo digital, né? Então, em nome disso, houve um processo muito rápido a partir do início de 2018. Já acontecia isso antes também, né, nos governos anteriores. Eu me lembro disso, de 2015, eu me lembro bastante, de 2015 em diante, começou um processo forte de digitalização do Estado. Né? Então, o que acontece? Só que aí, é claro que começaram a se coletar imensas quantidades de dados pessoais. E o argumento era sempre o mesmo, né? Era de prestar melhores serviços ao cidadão. Então, conhecendo o cidadão, tendo a perfilação, né, o profiling, né, dos nossos concidadãos, nós poderíamos oferecer melhores serviços, veríamos onde que está acontecendo os maiores problemas, onde poderíamos atacar esse problema. Né? Então, é aí que entra a Lei de Acesso à Informação. Né? A Lei de Acesso à Informação, a 12.527, a de 2011, né, ela é essencialmente uma lei que cuida de duas bases, né? O interesse coletivo e o controle social, né? Essas duas bases. Né? Então, é uma lei feita para o interesse público, e em nome do interesse público, ou seja, exige do Estado a transparência dos seus atos,
administrativos, inclusive dos seus atos, que eles têm que ser publicizados todos, inclusive dos dados pessoais, fora aqueles que eles não falam sensíveis, porque na época não tinha esse conceito, mas aqueles referentes à imagem, né, reputação e tal. Então, o que acontece? Ele é feito, existe uma necessidade, uma ordem, uma determinação de transparência do Estado em relação às suas atividades, inclusive com relação a certos dados pessoais, né? Mas em nome do pró-società, né? Em nome do interesse social, interesse público. A LGPD ela veio enriquecer alguns pontos que não foram abordados com profundidade pela lei, nem poderiam sê-lo, porque a lei cuida de sociedade, interesse público. E a LGPD, do seu artigo 1º até o artigo 65, ela é toda para o titular dos dados, né? Então, nós vemos ali o cerne dessa questão e o cerne e o debate, e vamos dizer assim, os principais pontos em que a NPD está se baseando para fazer esse documento é exatamente o artigo 6º dos princípios da lei, né? E, claro, tem o artigo 23, que trata do capítulo 4, né, onde se inicia o capítulo 4, se inicia pelo artigo 23, daqueles 2 incisos, né, que são do capítulo 4 do poder público, né, do tratamento de dados pessoais pelo poder público na LGPD. Então, nós temos ali, já de cara, não vamos entrar no mérito, né, porque seria muito interessante, mas não temos tempo, mas o que mais ali nos interessa é o inciso 1º do artigo 6º, que fala da finalidade, ou seja, o dado pessoal ele tem que ser coletado para uma finalidade específica e dela não se pode desviar, né? Então, o que acontece? Só sob condições, aí vem consentimento ou condições de necessidade, e vem outras condicionantes que o artigo 23, 24, 25 e 26, eles tratam. Agora, quando é em relação ao poder público. Agora, a finalidade é essa, né? Ele tem que ser fiel, o tratamento tem que ser fiel ao motivo, à finalidade que originou aquela coleta, né, do dado pessoal. E essa que nós estamos tratando, tanto é que o tema é tão, vamos dizer assim, é tão espinhoso, né, muitas vezes, que a gente fez o quê? Nós estamos tratando somente da LGPD, da visão da NPD à luz da LGPD, né? Tiramos tudo aquilo que poderia parecer a referência lá e o contraponto, né? Por quê? Porque um órgão público, quando ele coleta, eu vejo lá, por exemplo, Palácio Planalto, né? É muito comum, você vai visitar o Palácio Planalto, eles logo no início, você já tem os seus dados pessoais coletados. E o motivo que se explica, segurança, por exemplo, segurança. Então, inclusive aqueles dados ali, eles são eliminados em 5 dias, 6 dias, não fica, né? Então, o que acontece? O motivo, segurança. E aí, mas houve a necessidade, porque são 2 grandes casos que chegam para nós. Sempre são esses casos, sempre, né? Então, quando alguma entidade privada ou já acontece muito com o jornalista também, né? O jornalista está no papel dele, ele está ali querendo, né, exercer a sua atividade. Aí ele pergunta um dado, eu queria saber quem entrou em determinado órgão público de tal hora, com quem conversou, com quem não sei o quê, e os órgãos estão começando a se recusar a fazer isso. Já se recusavam antes, mas agora estão com base na LGPD, né? E aí com base exatamente nesse princípio da finalidade, né? Porque a finalidade, não estou dizendo que está certo ou errado ainda, né? Mas a gente vai se posicionar com isso, né? Eu não posso falar pelo conselho diretor, né? Também não sou maluco, mas, né? Então, o princípio da finalidade é esse. Se eu fizer isso, eu coletar os dados do Dr. Luiz, e aí eu digo para o Dr. Luiz, olha, os seus dados estão sendo coletados para fim de segurança das autoridades do Palácio do Planalto, do patrimônio, sei lá do quê. Aquilo que é o padrão, né? Acontece comigo também. O pessoal coleta meu dado. E aí, de repente, os dados do Dr. Luiz aparecem numa revista eletrônica, numa coisa ali, né? O Dr. Luiz, com certeza, vai ficar indignado, mas eu entreguei meus dados ali para um outro fim, não foi para isso. Então, quer dizer, tudo isso tem que ser pesado. Agora, se for provada aquela situação de interesse público, aplica-se a lei, né? Então, quer dizer, existe uma certa necessidade de observância dos 2 instrumentos, né? Agora, é claro, nós estamos, como a NPD, privilegiando a interpretação da LGPD, porque nós não podemos falar pela lei, né?
quem fala pela lei em termos de governo, né, em termos de Estado, é a Controladoria Geral da União, né? Que ela é a, né, interpretadora mor da lei, né? Nós somos da LGPD, aí a gente está fazendo esse guia à luz da LGPD. Eu acredito que ele vai ficar bem claro. Muito obrigado. Interessante, professor. Interessante, doutor Arthur. Agradeço pela resposta. Doutor Arthur, doutor Rodrigo, agradeço pela presença aí no evento. Esses minutos finais aqui a gente vai destinar para questionamentos. Se alguém tiver alguma pergunta, podemos até começar pela professora Edna, que eu sei que a professora Edna tem várias perguntas. Eu acho que o Rodrigo, eu só queria dizer que o Rodrigo está com a mãozinha levantada lá. Ah, eu não vi, desculpa. Rodrigo, não te vi, foi mal. Debate, não sei, e também não tenho pretensão aqui de mudar como é que a NPD vai pensar isso, né? Mas essa é uma questão super interessante, porque ela lida com vários tipos de direitos que tem uma aparentemente colisão. E aí lida-se também não só com lei de acesso à informação ou lei geral de proteção de dados, mas lida-se também com uma visão de como que a gente enxerga o direito, por exemplo, com relação à questão de dia de imprensa, né, que a lei não existe mais lei, né, há um bom tempo, mas existe todo um corpo de precedentes e de como se entende as questões públicas, né, em especial a autoridades públicas, né? Então, e aí a gente também tem, dentro da visão do direito administrativo, que acho que é relevante, e não sei como, e de novo, né, não cabe aqui, não é o meu papel, não é a minha vontade, né, de lidar com isso com relação à autoridade nacional, mas que vai ter que ter uma discussão ampla no Brasil sobre a relação especial de sujeição que as pessoas que estão em cargos públicos têm em relação ao Estado, né? E aí as questões com relação à coletividade elas vão entrar sim, né? Então, por exemplo, na questão do direito de imprensa, eu já fui jornalista lá atrás, né? E daí entendo um pouco de direito de imprensa. Você tem uma visão de que se o tratamento com relação à informação pública for proporcional, não há problema nenhum, né? E a gente tem que evitar ao máximo, e qual que é o meu medo sempre quando a gente começa a reduzir transparência, né? É que isso não é feito, e geralmente é curioso, porque os exemplos que se dão, inclusive com outros órgãos públicos, não é o caso da NPD, mas alguns órgãos públicos é o seguinte: imagine o cidadão vai ter seu dado exposto, mas geralmente não é ele que vai ser o problema. O problema vai se dar com gente que é poderosa. E aí a gente tem que garantir um ambiente democrático, republicano, e tenho certeza, né, que a gente vai conseguir isso de alguma forma ou outra. Então, Arthur, só o meu complemento aqui, né, para a discussão, tá bom? Obrigado, Rodrigo. Deixo aberto, então, para o público para perguntas. A professora Edna quer começar com alguma, professora? Na verdade... Eu provocando a professora Edna. Não, na verdade, as questões que me pareciam, aquelas questões que eu vim pensando, pensei nessa oportunidade de conversar com o Arthur e com o Rodrigo, foram essas, porque a LGPD tem essa... E eu chamei a atenção, acho que da maioria chamei a atenção no sentido de conversar com a maioria dos palestrantes, que a gente pensa sempre na LGPD como algo linkado com o setor privado unicamente. E foi uma constante nessas falas, a gente sempre pensar, não, alguns palestrantes, não, mas que a questão é um indivíduo ou é a sociedade nessa articulação e na tomada de conta dos dados e tal, fala, não, mas tem o Estado aqui, né, o Estado como agente regulador, ele tem um papel bastante importante. Então isso parece que ele abrange, e eu tenho pensado muito, a gente tem falado nesse direito fundamental da autodeterminação informativa, e muitos o colocam como um direito assim, de primeira dimensão, ligado mais ao indivíduo e tal, e eu já começo a pensar nele talvez como um direito de terceira dimensão, porque ele é transindividual. Então, assim, se os dados do Luiz, de repente, Luiz, eles vazarem, ele também não é só um problema individual do Luiz, mas é a gente como sociedade. E eu acho que isso é muito importante. Então, também tem aí uma esfera, isso não é uma discussão técnica que não cabe aqui, mas tem uma esfera muito importante dessa discussão para a gente se pensar enquanto sociedade, de fato, enquanto nação. Quer dizer, e hoje,
especialmente a partir... Estudei um pouquinho Manuel Castells, acho que quem sabe, quem gosta desse tema também já leu bastante Castells, da sociedade em rede, e ele vai descrever a arquitetura social hoje como diversas redes, né, que atuam no binômio inclusão e exclusão, e algo que eu acho muito importante, ele vai dizer assim, que o nó mais importante de cada rede hoje é aquele que detém mais informação. Então, por isso, eu acho que essa é uma explicação técnica bem importante, sai um pouquinho aquele negócio do ouro negro e tal, é também, né, o novo petróleo, mas eu acho que essa concentração de poder que a informação ela pode trazer, então o que a gente está falando é algo que é absolutamente político, sociológico, importante para a gente, enquanto nação, a gente pensar sobre esse assunto. Não é algo só técnico, não é apenas a gente pensar que a empresa A ou B ela vai pagar uma multa, é também, mas é muito mais do que isso, né? Nossa inserção no próprio mundo contemporâneo, não só nas questões comerciais, também nelas, mas também em outras questões para além dessa questão empresarial que às vezes a gente foca. Mas enfim, era mais um comentário que eu queria fazer. E agradecer demais, acho que o Rodrigo trouxe, nesse primeiro momento, Rodrigo, adorei da tua fala você dizer isso, e repito aqui, dessa coisa da gente fazer a nossa própria lição de casa, todo mundo está sentindo na pele o que é ter que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, não é nada simples, aqui mesmo na nossa atividade como professores, às vezes me pego conversando aqui com a nossa coordenadora, a Tânia, coordenadora geral, puxa, será que isso daqui não vai contra a LGPD? Meu Deus, será que a gente não está aqui fazendo algo que... Isso a gente... Conversamos esses dias, de fato, parece que é algo muito interessante, porque aquilo que o doutor Arthur nos disse, é algo cultural também, né? Que bom que vocês entendem que o papel de vocês é também um papel sancionador, em alguma medida, o direito é isso, sem sanção não tem direito, mas é essa questão que é a questão cultural, tomara que isso chegue aos pequenos, né? E tomara que a NPD tenha, de fato, recurso para poder fazer quase uma campanha quase publicitária mesmo, para dizer para o pequeno até onde vai a responsabilidade dele, esse desenho que está se fazendo. Então, era um pouco isso, as perguntas que eu já tinha foram brilhantemente respondidas, e se o pessoal que está por aqui ainda conosco tiver mais alguma questãozinha, a gente tem aí mais uns 5 minutos, talvez, né, Luiz? Ou você mesmo encerrar aqui, mas foi muito bom conversar com o Rodrigo e com o Arthur. Eu acho que é isso, professora. Não vieram outras perguntas aqui no chat. As que tinham me mandado, eu misturei com as minhas no meio do debate, já fiz para os nossos palestrantes. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui, professora. Eu encerro a minha participação como mediador, dizendo que aprendi muito com o Rodrigo, que já era meu conhecido, e com o Arthur. Agradeço a presença de todos. Obrigado aí pela participação de vocês. Eu vou transferir de novo para a professora fazer o encerramento. Não sei se a professora ou a Laura pelo DSP, mas eu devolvo a palavra para vocês. Obrigado aí pelo convite. Eu acho que a gente, até antes disso, se você me permitir, eu gostaria de passar a palavra para o doutor Arthur, para o doutor Rodrigo, até é estranho chamar o doutor de Rodrigo, porque o Rodrigo estudou na faculdade, nós somos contemporâneos de faculdade, né, de tratar o Rodrigo de uma maneira mais formal, mas acho que passamos a palavra, então, acho que para o Arthur e para o Rodrigo, para as suas últimas considerações, vai ser ótimo ouvi-los. Pois não, Arthur, você que já está com o microfone aberto, por favor. Muito obrigado, doutora professora Ângela, muito obrigado, doutor Rodrigo, Gustavo, Laura, Guilherme, muito obrigado a todos que nos acompanharam até esse momento. Para mim foi uma grande honra. Em nome da NPD, eu só quero agradecer a todos, nos colocar desde já à disposição, né, de todos. Né, o Luiz tem meu contato, e se precisar de qualquer coisa ali, nós estamos à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Perfeito. Rodrigo, quer as suas considerações finais, Rodrigo, por favor? Muito obrigado, professora Edna. Muito legal te ver aqui na Unicuritiba, online. Queria agradecer ao Luiz Gustavo, queria agradecer ao Arthur também, foi muito bom te ouvir, Arthur, primeira vez, e reitero que o papel que vocês têm feito de orientação é muito bom, muito relevante para a sociedade. Parabéns, viu? E obrigado aí, Guilherme, Laura, e os demais que estão até agora, né? Até 22h22 com a gente aqui. Beleza, obrigada, Rodrigo. Laura, quer falar um pouquinho a partir do DACP, que carregou o piano também, desde maio.
essas Posso palestras. agradecer, prof, vou agradecer a todos aqui presentes, obrigada também ao Arthur e Rodrigo, muito obrigada por estarem aqui. Professor Luiz Gustavo, também é uma honra tê-lo conosco. A gente idealizou esse evento desde o começo do ano e eu estou realmente muito feliz em estar realizando ele nesse momento. Acho que a gente, né, da graduação, a gente precisava ter... Eu estou terminando a faculdade agora e eu queria muito ter beber um pouquinho da LGPD na faculdade, e eu achei que esse evento supriu muito dessa necessidade e também deixou um gostinho de quero mais, né? Tem deixado, porque ainda temos uma oficina amanhã. E eu agradeço em especial você, professora Edna, e a professora Márcia, que não pôde estar conosco agora, porque vocês com certeza tornaram isso tudo mais especial, também mais relevante. Então, obrigada, Guilherme, por estar também parceirão aí do lado, e eu estou muito feliz, de verdade. Eu sinto que estou encerrando a faculdade com chave de ouro. Muito obrigada. Ah, que lindo. Eu não sei, estou vendo aqui o sorriso do Arthur, mas eu acho que é bem legal ver essa meninada, né, Arthur? Assim, os seus anos de formação e falar, nossa, que a gente está bem, né? A gente está deixando Graças a Deus. as mãos, assim. Verdade. Isso é muito legal, dá um orgulhinho danado, mesmo você não desses professores dele. Imagina a gente foi professor, como é que a gente fica feliz? Mas, Laura, super obrigado, Eide, que ajudou a gente bastante, Geriel, Fairuz, que não pôde estar aqui, minha queridíssima Márcia, que no seu ofício também de advogada, teve aí uma emergência e está atendendo uma cliente, ela é advogada penalista, meu amigo Luiz, muito obrigada. Enfim, e então com essa brilhante encontro aqui, a gente fecha com chave de ouro o evento, embora amanhã a gente ainda tem, pelo menos a parte das palestras, amanhã a gente ainda tem uma oficina. Eu declaro encerrado, então, esse momento de palestras e novamente agradecendo a presença de vocês aqui e todo esse clima tão bom que foi durante todo o evento. Ok? Então é isso, muito obrigada. Doutora Arthur, felicidades, tudo de bom, muita saúde. Muito obrigado. Tá bom? Igualmente, Obrigada. Rodrigo, um abraço grande para você, abraço para todo mundo, pessoal. Nos encontramos amanhã nas oficinas. Abraço. Abraço a todos. Até mais.